Pai, Senhor Jesus, que quem vos fala é o pastor Fernando, sou pastor aqui da Igreja Sede, co-pastor da Igreja Sede, auxiliar do pastor Júnior e pastora Sinete. Estamos aqui fazendo o primeiro podcast aqui da Igreja Encontro com Deus, baseado na palavra bíblico, né? Então, hoje está comigo aqui o pastor Jonas, Diácono Guilherme. Para mim é um prazer estar iniciando esse projeto na pessoa desses dois homens de Deus, e eu quero glorificar Deus primeiramente por tudo que Ele tem feito, louvar Deus pelo privilégio, louvar Deus por esse projeto aí em andamento, louvar Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado no Ministério Encontro com Deus, porque tudo aquilo que Ele tem feito é de grande valia, e é um privilégio nosso fazer parte de tudo isso. Louvar Deus pela vida dos nossos pastores, pastor presidente, pastor Júnior, pastora Sinete. Deus abençoe a vida deles em nome do Senhor Jesus. Quero deixar a oportunidade para o pastor Jonas. Pastor Jonas, você pastoreia a igreja do Madalena, Jardim Madalena, Igreja de Encontro com Deus, Jardim Madalena. Sua esposa, Diaconisa Isabela. Deixa a sua saudação aí, pastor Jonas. Glória a Deus. Pai do Senhor, a todos, como já foi apresentado, sou o pastor Jonas. Tenho a honra de fazer parte do Ministério Encontro com Deus, presidido pelo pastor Júnior e pela pastora Sinete. Pela misericórdia de Deus, dirijo a igreja do Parque Santa Madalena, Encontro com Deus, a do Madalena, com a minha esposa, Diaconisa Isabela, a comitiva de obreiros que Deus preparou ali. Quero também mandar um abraço para todos os membros, para todos os obreiros daquela casa, todo mundo que vai estar assistindo aí esse vídeo, vai estar vendo essa live, assistindo esse podcast. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Pastor Fernando, é uma honra receber e ter aceitado esse convite de fazer parte deste momento. Diácono Guilherme, nós estamos aqui entre amigos, então para mim é uma honra estar aqui com vocês. Glória a Deus. Também quero glorificar Deus pela vida do Diácono Guilherme. O Diácono Guilherme, ele cuida, né? Ajuda o pai dele a cuidar da igreja do Jardim Imperador, pastoreada pelo pastor Rubens, Diaconisa Simone. Então ele é diácono de lá e tem desempenhado um papel bem fundamental lá. Deixa também sua saudação, Diácono Gui. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Quero agradecer, assim como o pastor já agradeceu, pela oportunidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus, ensinando sobre a palavra de Deus, e a oportunidade que a Encontro com Deus tem nos dado de ter criado esse projeto do pastor Júnior e da pastora Sinete na nossa liderança, ter nos dado essa autonomia para estarmos aqui falando da palavra de Deus, demonstrou uma confiança muito grande sobre nós, e a gente fica feliz de ter essa liberdade de poder falar da palavra de Deus aqui para vocês. Agradeço também aos meus amigos que estão aqui, pastor Jonas e pastor Fernando. É uma honra estar dividindo essa mesa para a glória de Deus. E sem muita delonga, eu quero iniciar, porque hoje o podcast ele vai ser baseado na história de Sansão. E eu queria já iniciar essa parte de Sansão fazendo algumas perguntas, porque Sansão ele é um dos juízes. A história dele está lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, né? A partir do capítulo 13. Exatamente. E conta a história desse homem que Deus ele havia levantado. Deus levantou esse homem, Deus separou esse homem. Eu quero que o Gui fale um pouquinho sobre isso, sobre Sansão, um pouquinho da sua origem, o voto que ele tinha do nazirado. Queria que o Gui falasse bem rapidamente acerca disso. Glória a Deus. Então é importante a gente começar contextualizando um pouco o ambiente em que Sansão vivia, qual que era o contexto histórico em que ele estava inserido e que sua mãe e seus pais viveram. Então a história dele é citada no livro de Juízes, como o pastor Fernando já falou, e apesar de nós termos Samuel sendo citado como um juiz no seu próprio livro, no primeiro livro de Samuel, mais para frente, dentro do livro de Juízes, Sansão seria o último juiz dentro do livro de Juízes. Então a história de Sansão ela é contada no capítulo 13, a partir do capítulo 13 do livro de Juízes, e o texto começa dizendo algo que é muito interessante a gente pontuar. Então, mais uma vez, isso aí é no capítulo 13, verso 1, a palavra diz que, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, é importante pontuar aqui também que os pais de Sansão, eles eram da tribo de Dan. A Bíblia fala que eles faziam parte dessa região. O pai
de Sansão se chama Manoá, enquanto a mãe de Sansão não tem o seu nome. A Bíblia apenas fala que ela era estéril, né? Então dá uma característica dela. E o nome do seu pai seria Manoá. Então, o que acontece é que eles estão inseridos nesse contexto em Israel, em que o povo mais uma vez faz o que é mal diante dos olhos do Senhor, o que demonstra um cansaço de Deus. Não era a primeira vez que Deus dava oportunidade, não era a segunda, nem a quinta, nem a 10ª. Deus já tinha dado diversas oportunidades para esse povo, mas esse povo continuava errando. Israel continuava errando com Deus, escolhendo esse caminho de erro. Então o povo, ele age de forma contrária à vontade de Deus, de forma completamente contrária àquilo que Deus quer. Continua retornando a ações erradas, ao pecado, mesmo depois de Deus ter dado diversas oportunidades. Então Deus, ele levantava um juiz para poder libertar o povo de Israel, para poder dar uma nova chance para eles. De tempo em tempo Deus levantava um juiz. Seria a vez de Sansão, que nós vamos falar. Mas o que acontecia é que o povo tinha lapsos de milagres, tinha lapsos de coisas que aconteciam. Mas depois disso, parecia que acontecia um esquecimento completo por parte do povo. Um esquecimento completo por parte do povo de tudo que Deus havia feito. E de tudo que Deus havia feito por esse povo, não só para os que estavam vivos naquele momento, mas para o povo anteriormente. Então, aqui esse povo parece que tem uma amnésia, tanto do que Deus já havia feito, tanto desde o Egito, no deserto, até a Terra Prometida, que é onde eles estavam. Esse povo parece que esqueceu de tudo isso. E mesmo Deus lembrando diversas vezes, esse povo parece que não quer ter uma constância com Cristo. Então o tempo passa e Deus ia ficando de escanteio para esse povo, acabando sendo esquecido, sendo deixado de lado, até o ponto do povo adorar outros deuses. Então esse povo, ele começa a pecar de forma deliberada, mesmo com diversas chances, Deus dando para esse povo escolhe o pecado. E é algo interessante também da gente pontuar que esse povo, ele não só era mau aos seus olhos, mas era mau aos olhos. Ele não era mau aos seus olhos. A Bíblia fala que eles eram maus, o que eles faziam era mal aos olhos de Deus, não necessariamente aos seus olhos. Então, aqui há uma comparação boa para fazer com Laodiceia, com a igreja de Laodiceia. Nós estamos escrevendo uma revista sobre isso, em que era uma igreja de pessoas milionárias, uma cidade de pessoas que eram milionárias. A própria palavra fala que Jesus fala para eles que eles se achavam ricos, e de fato eles eram ricos de dinheiro, mas Jesus chama eles de pobres, miseráveis, cegos e nu. É assim que esse povo se acha. Ele acha que ele está bem, ele acha que está caminhando corretamente, conforme Deus quer, mas na verdade eles estão andando conforme os seus olhos acham que é o correto, conforme aquilo que eles acham que é o certo. E diante de Deus eles estão pecando, estão completamente fora da vontade de Deus. Um texto que afirma muito bem isso é o texto de Juízes, capítulo 17, verso 6, onde a Bíblia fala que por eles não terem rei, cada um andava conforme bem entendia, cada um fazia o que bem entendia. E ao lermos Juízes, capítulo 13, essa inconstância do povo, um povo que por diversas vezes negociou com a verdade de Deus, com a vontade de Deus e seguiu por caminhos diferentes, pode ser mudada por uma pessoa que está vindo, que é justamente Sansão. A Sansão vai aparecer na história para ser alguém promissor, para ser alguém que vai mudar essa realidade. Então ele é um menino nascido de uma mulher estéril, por meio de uma intervenção divina, que seria nazireu, um voto que nós vamos falar mais à frente. Então ele é consagrado, separado desde o ventre e iria libertar o povo de Israel. Essa era a missão de Sansão, com esse prognóstico, com essa descrição que Sansão nasce. Então a Bíblia relata que esse menino, Sansão, ele nasceu, cresceu e o Senhor o abençoou. Este era Sansão, o que seria um novo juiz de Israel, que havia recebido a missão, justamente, ser levantado para libertar o povo de Israel. Algo interessante da gente pontuar também é que quando o anjo chega para dar essa notícia, há um jogo de palavras em que ele fala que ela conceberia um filho, mas se nós formos estudar de fato no hebraico, dá para a gente interpretar como ela já tendo concebido ou estando grávida naquele momento. Então, mesmo no momento em que o anjo vai dar a mensagem, vai trazer a mensagem para ela naquele momento, ela já estava grávida ou estava muito próximo de Sansão vir à terra. Então, o início da história de Sansão é muito promissor. A gente até pode comparar com Cristo por fato de ter nascido de forma miraculosa, por fato de um anjo ter noticiado esse nascimento, por ter trazido essa notícia para ela, além da missão que ele tinha de libertar o povo de Israel. Então, tudo isso fazia com que o caminho dele fosse muito promissor. Nós sabemos como terminou a história de Jesus e como ele concluiu a sua missão. E Sansão já foi diferente. Ele
por mais de ter esse início promissor, ele se desviou no meio do caminho. Nós vamos falar mais sobre isso hoje. A gente vai falar agora sobre o voto nazireu, né? Dentro da Bíblia tiveram várias pessoas que fizeram esse voto, mas como se faria esse voto de fato, está em Números capítulo 6, do verso 1 até o verso 21. Muita gente não sabe, mas Paulo também faz esse voto. Era um voto em que o objetivo era de fato uma separação de busca da presença de Deus diretamente, diferente. Então esse não necessariamente acontecia durante a vida toda, poderia ser por um período curto de tempo ali que aconteceria esse voto, que é o caso de Paulo e de Samuel também. Já o caso de Sansão, ele dura durante a vida inteira. Ele teria que se separar de diversas coisas, como da uva, de tudo que vinha da uva, desde da casca até as sementes. Também de corpos mortos, ele não poderia chegar perto, não poderia nem encostar em corpos mortos. Também ele não poderia cortar o seu cabelo. Talvez essa seja a coisa mais famosa desse voto. Então, o que acontece é que ele teria que se separar dessas coisas. Sabemos que a uva era um alimento muito utilizado na época, não é como nós olhamos hoje, que é um alimento que pode ser secundário, mas para eles era um alimento principal. Na mesa de todas as pessoas tinha a uva, seja ela em forma de vinho ou de forma de uva, de fato. Então, ele tem essa questão de não se aproximar de corpos mortos também. Então, mesmo se um parente próximo dele morresse, ele não poderia ir ao funeral, ou mesmo se uma pessoa morresse do lado dele, ele teria que refazer completamente o voto. O tempo seria completamente perdido do voto, e ele teria que refazer tudo aquilo. Então, era muito delicado e tinha muitas restrições para que esse voto acontecesse. E a palavra nazireu, de fato, ela significa consagração. Em outros textos bíblicos, a mesma palavra que é usada em hebraico, que é usada para nazireu ou nazireado, é também utilizada para fazer uma consagração, de fato, uma separação para Deus, para uma busca da presença de Deus. Então, essa mesma palavra que é utilizada para separação e consagração, também ela é o nome que é utilizado para a coroa que o sumo sacerdote usava na sua testa, em que a frase que está escrita é justamente santidade ao Senhor. No verso 8 de número 6, nós vemos que durante esse voto, a palavra fala que a pessoa que fizesse esse voto seria santa para o Senhor. Tudo isso que está sendo falado mostra o significado e o propósito desse voto. Um voto de separação, de fazer algo diferente do que as outras pessoas já faziam, de uma separação completa de busca da presença de Deus. É dentro desse voto que Sansão nasce. E é interessante a gente pontuar, porque assim, quando a gente fala sobre Sansão ele é considerado um herói, né? Exatamente. Herói da fé. Sansão ele é tudo, ele tem tudo para dar certo. Sansão, ele é um homem, que nem a gente pontuou há pouco, Sansão, ele é um homem que tem sobre ele, primeira coisa, tem sobre ele o voto do nazirado. Sansão, ele é mencionado o seu nascimento através de um anjo ou através do anjo, que é Jesus Cristo, considerado uma teofania, e tinha tudo para dar certo, tinha tudo para tudo correr bem. Exatamente. Na vida dele tinha tudo para todas as coisas serem positivas. Só que quem conhece de Bíblia sabe do que eu estou falando. Nem tudo foi mil maravilhas. Na verdade, iniciou bem, mas o final foi declínio espiritual. É interessante a gente entender isso também, porque Abacuque, ele fala uma palavra assim, ó: aviva a tua obra no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Porque assim, todo início é promissor. Todo mundo começa bem. Uma pessoa se converte ao evangelho hoje, ela tem um primeiro amor, ela inicia bem. Ela ora, ela busca, ela jejua, ela sobe monte, ela está nos propósitos. Só que o início do ministério, ele não necessita de avivamento, porque todo início é promissor. O problema é quando passa do meio para o final, porque o meio, o texto diz assim: o amor de muitos se esfriará. É no meio que o amor se esfria. Exatamente. É no meio que a pessoa se perde. É no meio que a pessoa precisa de um avivamento. É por isso que Abacuque, ele faz uma oração muito perfeita. Ele fala assim, ó: aviva a tua obra no meio. Não precisa avivar no começo, nem no final. Porque se o Senhor avivar no meio, o começo eu já iniciei com toda expectativa. No meio eu estou cheio e eu chego até o final com toda a força e com todo o vigor. Então Sansão, ele precisava daquilo que Abacuque falou, o avivamento
no meio do seu processo. Então, indo um pouquinho para isso, quero perguntar para o pastor Jonas, se fosse ressaltar, ou se fosse escolher um momento em que Sansão ele começou a se perder, na sua opinião, qual o momento que Sansão ele começou a se perder na sua vida, ministério, chamado? O que você pode falar sobre isso? Pastor Fernando, poderia usar vários tópicos, vários pontos, apontar vários pontos que Sansão começa a se perder, tudo começa a dar errado na vida de Sansão. Eu quero apontar 2. O primeiro é quando Sansão não ouve os conselhos de seus pais. Quando Sansão comunica que encontrou uma moça agradável aos seus olhos e tudo, os pais vão fazer uma indagação para ele. Por que você não procura lá fora o que tem aqui dentro? Em outras palavras, por que você está... Lá no Ceará a gente falava muito isso, paquerando uma menina lá de fora, ou seja, do mundo, de outras ideologias, de outras doutrinas, de outras crenças, sendo que aqui dentro tem. Porque o que o pai e a mãe de Sansão estão dizendo é: filho, aqui dentro tem tudo que você precisa, não precisa sair buscar lá fora. Exatamente. Então, espiritualizando a mensagem para os nossos dias, dentro da igreja tem tudo que você precisa. Jovem, você que vai ver esse vídeo, você que está assistindo essa live, dentro da igreja tem tudo que você precisa. Ah, mas pastor, eu estou numa igreja e ninguém me agradou aos olhos e tudo. Fica tranquilo, continua dentro. Nem que Deus tenha que trazer para você, mas aqui dentro tem tudo que você precisa. Então Sansão, ele não ouve o conselho dos pais. Sansão chega em um momento da vida que ele está se achando tão forte ao ponto de não ouvir mais ninguém. Isso é uma síndrome perigosa de quando eu acho que eu sou bom demais para ouvir conselho. Ou seja, Deus usa Sansão, o Espírito se apodera dele e ele tem uma força sobrenatural e todo mundo se pergunta: de onde vem essa força? Então quando Sansão, agora, isso tudo que está à sua volta toca no seu ego, Sansão fala: eu vou ouvir conselho para quê? Então, trazendo para os nossos dias, cuidado quando Deus começa a usar você, você acha que não precisa mais ouvir conselho da liderança. Submeter, né? Você não precisa mais se submeter e de repente ouvir um conselho, uma correção até de quem você julga está abaixo de você, ministerialmente, espiritualmente falando. Porque a falta de você ouvir conselho pode causar o princípio de uma queda. Então acredito que o princípio da queda de Sansão é quando ele para de ouvir conselho. Segunda coisa que eu queria ressaltar está em Juízes 14:8. Juízes 14:8: e depois de alguns dias voltou ele para a tomar, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. Então aqui é apenas a parte A, apartando-se do caminho. Sim. Então se a gente for ligar o texto, na Nova Aliança, quem é o caminho? Jesus. João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então traz a ideia de que Sansão está andando no caminho para os nossos dias. Atos fala que quem participava do caminho, né? É a seita do caminho, né? O cristianismo é chamado de o caminho, em livro de Atos. O caminho. Então assim, traz a ideia de que Sansão está andando no caminho, ou seja, comunhão para os nossos dias, comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Sim. Relacionamento. Só que Sansão, além de não ouvir conselho, ele se aparta do caminho. Então você vê que a Bíblia ela é perfeita em dizer que um abismo leva o outro. Por quê? Porque eu só me aparto do caminho quando eu não ouvir conselho. Sim. Porque se Sansão ouve o conselho do pai, provavelmente ele nunca teria passado por essa rota perigosa e ele nunca iria sair do caminho. Então, o princípio de uma queda, quando eu paro de ouvir conselho e quando eu me aparto do caminho, que Jesus é o caminho. E Jesus ele já tinha pontuado isso muito interessante, porque assim, a Bíblia fala assim que existia um homem que ele desceu de Jerusalém para Jericó. E quando ele desceu de Jerusalém para Jericó, irmão, quem é que está em Jerusalém e vai descer para Jericó? O que tem em Jericó que não tem em Jerusalém? O que você vai fazer em Jericó? A Bíblia diz que ele desce, quando ele desce, ele cai na mão dos salteadores, apanha, perde tudo, é roubado e acontece tudo aquilo que não poderia acontecer. Mas Jesus ele fala, descendo de Jerusalém para Jericó. Escolha do caminho, né? Exatamente. Ele se desviou do caminho. Então, é uma questão muito importante que o Jonas está falando,
Porque assim, o Jonas citou 2 exemplos. Então nunca você vai se perder de um dia para o outro. Ninguém dorme no caminho e acorda fora dele. São processos, né? Exato. Outro exemplo, já no Novo Testamento também, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão no caminho, mas o caminho que eles estão é caminho de distanciamento. Exatamente. Então o caminho, a caminhada com Jesus é uma via de mão dupla. Em uma você se aproxima, em outra você se distancia. Então, quando eu caminho para Jerusalém, simboliza a aproximação. Quando eu caminho se distanciando de Jerusalém, eu me distancio do caminho, aquele que vem para se relacionar. Então agora Jesus dá uma oportunidade para eles, o que? Acompanhando eles no caminho. E Jesus conversa com eles ao ponto que as escamas caem dos seus olhos. Quando as escamas caem, o que é que eles fazem? Eles voltam para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Então eles estão no caminho, só que na via errada. Exato. Exatamente. Agora, quando a escama cai dos olhos, por quê? Porque eu deixo de andar no caminho certo ou na rota certa quando eu estou cego espiritual. Quando as escamas caem dos olhos, as escamas ali não é literal, é espiritual, eles agora pegam o primeiro retorno e voltam para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E é interessante isso também porque Emaús significa águas quentes. Águas quentes, era de descanso, né? Então, águas quentes é relaxamento, né? Então, eles estão Como procurando relaxamento. Então, assim, no meio da trajetória, tá procurando ocasião para relaxar. Então, assim, no meio da guerra não se relaxa. Exatamente. No meio da guerra, por que, pastor, que ali era guerra? Me prova no texto. Prova, o texto fala assim, ó: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham poder ainda? Não, precisava esperar. Então não sai, não se aparta. Então Deus, ele é tão misericordioso. E aí, uma outra situação, Jesus fala assim, ó: existem 2 caminhos, 2 portas, a porta estreita e a porta larga. A porta larga, ela vai te levar à perdição. A porta larga, ela vai te caminhar à perdição. Ela vai te dar mais benefícios hoje. Ela vai te causar situações boas hoje. Mas existe um problema sério. A conta vai chegar. Com certeza. Você falou também sobre o bom samaritano, é muito interessante pontuar isso. Que o bom samaritano, ele escolhe descer para Jericó e ele é salteado. Só que passa o sacerdote e o levita e eles não dão muita atenção para o que está acontecendo para ele. Então, por mais que o pastor pregue, por mais que o pastor faça, o único que pode, de fato, nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo, e que morreu na cruz por nós para que acontecesse de fato, foi o bom samaritano. Sim. Então, nesse caso, Sansão, ele perdeu o seu caminho. O único que poderia, de fato, convencê-lo da verdade, daquilo que ele precisava fazer, era Cristo. Você falou também sobre o revestimento. Em Efésios fala sobre o revestimento de armaduras. Então, é justamente para uma guerra que eles estavam indo. E essa guerra deveria ser batalhada com as armaduras corretas que eles iriam receber do céu, de Cristo, do Espírito Santo. Eles precisavam literalmente recalcular a rota, né? Recalcular a rota. Ele estava no caminho e o GPS falava para cá, não, o caminho não é esse. Pega o retorno de E volta. quem também faz eles voltarem para o caminho correto? Cristo. É o Jesus. bom samaritano, Cristo. É o único que tem poder para nos colocar no caminho de volta. Exatamente. Porque quem não lembra do cego Bartimeu, ele estava gritando e clamando na beira do caminho. Ou seja, não é no caminho. Ele está fora. Só que por que Jesus não vai até ele? Porque ele não está no caminho. Então Jesus nunca vai sair do caminho para buscar alguém que está fora. Ele traz. Sim. Porque ele manda buscar. Ele fala assim, ó: pega aquele homem, traz. Agora Bartimeu está no caminho. Aí Jesus fala: o que queres que eu te faça? Então tem muita gente esperando Jesus falar isso: o que queres que eu te faça? Mas na verdade é que está fora do caminho. Antes de Jesus perguntar o que queres que eu te faça, ele vai trazer você de volta. Quem abre os olhos de Sansão também, no final da história, o próprio Deus. Quem revela o caminho que ele deveria ter seguido, o próprio Deus. Deus usa de misericórdia, né? Uhum. Então agora, só pegando um gancho da fala do Jonas, da resposta do Jonas, quero perguntar para o Gui também, acerca do... Qual foi o maior erro que você acha que Sansão pode ter cometido na sua vida? Eu sei que foi vários. Na verdade, Sansão, ele deu bastante mancada, no português bem claro, mas se fosse pontuar um maior erro, se é que pode, qual seria esse maior erro? Justamente uma continuação daquilo que nós já estamos falando, né? É escolher um caminho de obediência. Nós vamos olhar um caminho de desobediência, na verdade, né? Ele escolheu um caminho de desobediência a Deus. Em todos os seus atos de bravura, em tudo que Sansão fez, não foi pouca coisa. Nós vamos citar aqui justamente
da queixada de jumento que ele faz para matar 1000 homens, dele puxar um portão de uma cidade junto com os postes, subir para uma colina, de o que ele faz com o leão, de diversas coisas, o que ele faz no fim da sua vida também. A sua força era extraordinária, mas tudo isso, tudo que ele fazia, na verdade era para uma vingança pessoal, era para ele mesmo. Os motivos de Sansão estavam errados. A partir do momento que o coração dele não estava em fazer para Deus, para que na verdade o nome de Deus fosse glorificado através da força dele, através da bênção que ele recebeu de Deus, e que essas vitórias não fossem para a glória do poder dele, mas para a glória de Deus, então ele estaria no motivo correto. Mas ele não estava nesse motivo. Ele estava no motivo de fazer vingança por si mesmo e não de lutar pelo povo, assim como foi designado para ele no momento em que ele iria nascer ou antes dele nascer. Então, ele estava em um voto de separação a Deus, de estar próximo de Deus, mas Sansão escolheu ficar cada vez mais próximo do pecado. Ele escolheu o caminho errado. Foi justamente isso. Então, o corte do seu cabelo lá no final por Dalila foi só uma confirmação do que já havia no seu coração, da decisão que ele já havia tomado e que já vinha tomando durante toda a sua vida. A gente vai falar que justamente não é a primeira vez em que ele quebra o voto. O corte do cabelo é só a consequência final. Nós falamos, O terceiro elo, né? o terceiro elo de quebra do voto. Então ele começa quebrando justamente quando ele mata o leão, e ali depois ele volta e vai tomar do mel da carcaça do leão. Depois vem a questão dele passar próximo de uma vinha, e ele finaliza cortando seu cabelo. Então é o quebra do terceiro elo, literalmente. Tá que no casamento dele foi dado uma festa. Se a gente for estudar o contexto Exatamente. histórico, nessa festa tinha bebida. Tinha bebidas. Embora se ele não tivesse bebido, mas ele não poderia nem chegar perto. Então a quebra do seu segundo elo também. Com certeza. E só pontuando essa parte do chegar perto, é interessante porque assim, Deus é tão perfeito que lá em número 6, né, que o Gui tava falando, número 6, fala acerca Isso. do voto do Nazirado, do Nazireu, ele fala de não chegar perto. Por quê? Chegar perto. Porque assim, o vinho é bom, culturalmente falando, ok? Se o vinho é bom, se o vinho ele é proveitoso, se o vinho ele faz bem pra mim, e Deus sabendo de tudo isso, o que Deus faz pro Nazireu? Meu, não chega nem perto. Não chega nem perto. Por quê? Porque quanto mais perto você chegar, mais perto você tá da queda. Então assim, é Exatamente. melhor passar longe. Então assim, é Deus falando assim, mano, meu, não passa nem na vinha. Quando você vê uma vinha, corta pra esquerda e foge. Desvia a rota. Isso. Trazendo para os nossos dias, desvia a rota do pecado, não passa nem perto. Se a gente fizer um paralelo de José com Sansão, ele tá andando na rota perigosa e tá brincando com o poder do pecado, com as certeza. consequências que aquilo pode causar. José não é besta. Quando ele vê o perigo, ele corre. Exatamente. Então, mesmo que ele perdeu um pedaço das suas vestes, mas ele não perdeu a integridade e a comunhão com Deus. Então, às vezes é melhor perder algumas coisas, mas que eu manter na comunhão e a integridade com Deus. Eu prefiro ser José que corre do que o Sansão que fica, né? Exatamente. Eu prefiro ser o José medroso que corre do que o Sansão forte que fica. Porque assim, eu vi uma pregação esses dias atrás que dizia assim: Sansão, o homem mais fraco da Bíblia. Isso aqui é um paradoxo muito grande, porque Exatamente. ele é o mais forte e ao mesmo tempo mais fraco. Por quê? exatamente. Porque a força não tá no braço, tá na mente. A força não tá no braço, tá naquilo que você carrega no seu coração. Então assim, Jeremias, se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir. Jeremias falou: maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem. É É o maldito próprio o homem homem. que confia em você mesmo. E é o problema de Sansão. Sansão pensava que todos os problemas que ele faria, ele resolveria. Com certeza. Qualquer problema que eu entrar, eu resolvo. Então eu falo com Dalila, eu falo com outra mulher de Timiná, eu falo com quem eu quiser, porque eu resolvo meu problema. Não tem problema nenhum. A gente voltando pro paralelo entre Sansão e José, José corre, só que ele vai parar numa prisão. Se a gente olhar por cima, parece que não vale a pena correr. Exatamente. Porque eu corro e A acabo consequência, preso. né? Só que a questão é que a Bíblia diz que o Senhor era com José na prisão. José vai liderar na prisão, e a prisão fazia parte do propósito de Deus para aquilo que Deus já tinha projetado para José. Sansão, ele fica livre por algum tempo. A prisão não é imediata igual a de José, mas por um tempo depois ele vai ser preso. Seus olhos vai ser arrancados. Então, aqui traz também a complementação daquele texto que diz que quando Deus decide mostrar os que servem e os que não servem. Então, assim, vale a pena ser fiel.
Por mais que você fuja de algumas coisas que parece que não vale a pena, no final vai valer a pena. Porque o final, José sai da prisão para liderar e ser governador do Egito. Sansão não sai da prisão, ele morre preso. Sim, e a Bíblia deixa claro que o problema de Sansão, de fato, Tiago fala que cada um é tentado pelo seu próprio desejo. O problema de Sansão, de fato, era com mulheres. Dalila não foi a primeira foi justamente uma que ele tem a festa, o Jonas fala, do seu casamento. Essa mulher, por consequências daquilo que Sansão faz, é morta, até o seu pai é morto, é ateado fogo nessa pessoa, que também fazia parte do grupo dos filisteus, que é justamente aquilo que o Jonas falou sobre o conselho fala justamente sobre essa mulher, sobre o primeiro casamento que ele tem. Depois ele tem relação com uma prostituta, para depois ele ter relação com Dalila. Então olha as 3 escolhas de Sansão. Sansão, ele está escolhendo de forma completamente como ele quer, conforme o seu desejo. Então ele indo pelo seu desejo, por mais que ele fosse forte pelo seu braço, por mais que ele conseguisse levantar um poste, levar o portão da cidade até o alto de uma colina, no seu desejo, ele era fraco. Aquela era a pedra de tropeço de Sansão. E ao invés dele calar essa voz e escolher conforme a vontade de Deus uma mulher para sua vida, um casamento digno de fato, o que ele faz é escolher conforme o seu próprio desejo. Ele continua fazendo conforme ele quer. Ele fica com Dalila justamente porque o que ele vê nela agrada ele. Ele aceita os jogos de Dalila justamente porque ele estava preso ali àquele relacionamento com ela, porque aquilo era o que ele queria, onde ele queria estar, pelo seu próprio desejo, quando na verdade ele deveria ser diferente. Mas ele se tornou como o povo de Israel estava, né? Negociando com a verdade, ele negociava com a verdade pelos seus próprios prazeres. E nós podemos até dizer, segundo a sua fala, Diácono Guilherme, que Sansão, ele consegue vencer todo mundo, menos ele mesmo. Menos ele mesmo. Porque o maior inimigo dele, né? Essa queda por mulheres e tudo vem de uma fraqueza dele mesmo. Então, o pastor Fernando falou, o homem mais fraco da Bíblia. Mas parece contraditório, porque era para ser o mais forte. Que na Só que briga, a questão é que ele consegue vencer tudo por fora, ou seja, os conflitos externos dele, ele vence com tá bem facilidade. resolvido. Só que os conflitos internos não. Então entra aquela ideia de que a minha maior luta é contra quem? Satanás, contra o pecado ou contra mim mesmo. Paulo vai dizer aquilo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu já tenho feito. Martinho Lutero, ele vai ter uma frase bem célebre que eu anotei esses dias e falei pro pessoal da escola dominical. Eu falei assim, eu pensei que ele vai dizer, né? Eu pensei que no batismo o velho homem morreria. Só que eu descobri que o infeliz sabia nadar. Então todo dia eu tenho que matar ele. Todo dia ele eu tá tenho... correndo atrás. Justamente. Existe um problema sério com isso, porque eu disse outra vez na escola dominical também, as pessoas confundem, elas pensam que o maior inimigo delas, meu maior inimigo é o demônio, meu maior inimigo é o diabo, meu maior inimigo é o pecado. E na verdade o seu maior inimigo é contra a sua própria carne. Exatamente. Né? Jesus Paulo fala fala, sobre isso também. Miserável Né? homem que sou. Jesus fala sobre Gálatas isso. 5 é um paradoxo de uma luta entre a carne e o espírito. Exato. Né? Exatamente. Então nem entrou Satanás ali. Porque se você vê, quando Satanás entra, quando o diabo e os demônios entram, é porque você já deu espaço. Então você não conseguiu vencer você mesmo. Aí é onde o diabo entra. Sim, e o Sansão é um exemplo claríssimo de que ele deixou a carne falar mais alto, né? A carne real. A própria vontade. Então ele confiou demais no... Eu não posso falar nem nos músculos, porque a força que ele tinha não vinha dos músculos, né? Era uma força sobrenatural que o músculo não resolveria nada. Não, é que ele perde essa força. Inclusive os historiadores vão dizer que Sansão não é como aqueles desenhos infantis, traz a ideia de que um homem forte, Fortão, musculoso. Né? Sansão, segundo os historiadores, é um homem normal, comum. É por isso que as pessoas dizem, de onde é que vem essa força? Se a gente pegar aqueles cara musculoso, forte, que treina e tudo, o cara puxa um carro. Exatamente. E você fala, também uma força que ele Também tem. é o Aí tamanho, você né? pega uma pessoa magrinha, franzina, e puxa o carro, você vai falar, de onde é que vem essa força? Então, provavelmente, Sansão era um uma físico do pessoa Gui, assim, normal, mais ou menos. uma pessoa tá chegando lá. normal, forte, assim, que quando ele fazia aquelas coisas miraculosas com a sua força, as pessoas vão de onde vem essa força? Então, traz a ideia de quando Deus decide usar o homem, não vem dele. Exatamente. É algo sobrenatural. Martinho Lutero também vai dizer que eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Foi exatamente o que Sansão viveu.
todos nós vivemos também, de tentações diárias. Nós vivemos justamente isso, a guerra entre o carne e o espírito, entre qual voz nós vamos ouvir, a voz que o nosso espírito está gritando de nós seguirmos o caminho de Deus, ou a voz que a nossa carne está gritando de seguir o nosso próprio caminho da nossa própria carne, o que a nossa carne quer. Sansão, ele escolheu o lado errado, ele deixou o pássaro fazer ninho, o que era para ser só um pássaro voando, fez ninho na cabeça dele, e tudo isso gerou as consequências que lá na frente fariam com que ele morreria, com que ele fosse entregado nas mãos dos filisteus da forma que foi. Então, o erro de Sansão foi justamente isso, foi deixar o pássaro fazer ninho na cabeça dele. E o texto fala que assim, quando ele vai estar no seu estágio final, o texto fala que ele coloca a sua cabeça nas pernas, Exatamente. no colo de Dalila. Então assim, irmão, é Sansão colocando a cabeça no colo do inimigo. Então você imagina que nós estávamos falando sobre isso, é Sansão brincando com a sorte. Brincando com a sorte. É Sansão falando assim, uma vez eu consegui, vou conseguir sempre. E o que faz Sansão brincar com a sorte e deitar no colo do inimigo é justamente a questão dele confundir as coisas. Confundiu. Como confundir as coisas? Você vê que mesmo quando ele quebra o primeiro elo do voto, Deus continua usando ele. E o Espírito continua se apoderando dele. Porque a questão da queixada de jumento fresca, matar 1000, é depois. Ele já tinha quebrado o primeiro elo do voto. Então, Sansão, ele confunde. Deus está me usando, então estou no caminho certo. Aí traz a ideia de que Deus sempre vai ter você como mais importante do que aquilo que você faz para Ele. Tem até uma frase que diz que comunhão sempre tem que vir primeiro do que a produtividade. Sim. Sansão está prezando mais a produtividade do que a comunhão, que é um exemplo disso quando a gente vai para Marta e Maria. Marta e Maria, Jesus chega na aldeia chamada Betânia e vai se hospedar na casa de Marta. Imagina agora, a gente sempre pregou ou ouviu pregação de pessoas criticando Marta, dizendo Maria está nos pés e Marta deveria ter feito o mesmo. Só que agora se colocando no lugar de Marta. Jesus chega na porta da sua casa com 12 discípulos. E aí a primeira pergunta é: e agora? O que é que esse povo vai comer? O que é que eu vou fazer? Então Marta ali não está errada. A questão maior é o quê? Que Marta não está trabalhando para ela, está trabalhando para Jesus. Porque ela está fazendo comida para quem? Para Jesus. Só que mesmo ela trabalhando para Jesus, Jesus vai repreender ela. Porque Jesus sempre vai entender que você é mais importante do que o que você faz para Ele. Sim. É por isso que tem muita gente se confundindo e se perdendo no meio Igreja do ministério. Igreja de Éfeso, justamente disso. Ou seja, eu estou preocupado muito com a produtividade, ou seja, o que eu faço na obra, mas eu estou esquecendo de me relacionar com o dono da obra. Aí é onde Jesus vai repreender Marta. Marta, está preocupada e ansiosa com muitas coisas, enquanto uma só é importante. E é Marta necessário. escolheu. Então Maria está onde? Nos pés. Então Maria está nos pés. Então essa é a questão. É a questão de quê? De muita gente focou na produtividade, ou seja, pregar muito, louvar muito, muitos seguidores, muitos status, muitos retorno para o que eu faço, só que eu esqueci de me relacionar com aquele que me chamou. Sansão, ele vive essa síndrome. Ou seja, a produtividade é matar filisteu, só que a comunhão com Deus já acabou faz tempo. Muito Acabou, né? Não, e a vida de Sansão é algo interessante. Quando ele está no final da sua vida, Sansão, qual que era o objetivo da vida dele? Ele nasce dentro de um voto em que era para ele ser santo para o Senhor, e o propósito da vida dele é justamente derrotar os filisteus para que a glória do nome de Deus, para que Deus fosse glorificado de fato, né? Só que o que acontece? Sansão cai. Foi o que aconteceu, tá no colo de Dalila corta seus cabelos, ele é capturado pelos filisteus, levado até um lugar onde os olhos dele são arrancados, como nós falamos. Mas o que eu acho interessante é o que está justamente no verso 23 do capítulo 16. Na parte final ele fala assim: então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o seu Deus, para se alegrar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, pois diziam: nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. Então, enquanto o propósito da vida de Sansão era glorificar o nome de Deus, na sua queda quem está sendo glorificado é o diabo. É justamente isso que acontece. Quando nós escolhemos viver essa vida de pecado, quem está sendo glorificado, quem está sendo louvado é o diabo.
E é importante a gente entender assim, é que assim, a glória vai para Dagon, Vai pra Dagon. mas No final, né? mas Sansão perdeu para ele mesmo, né? Perdeu pra ele mesmo. Não foi Dagon que ganhou, foi Sansão que perdeu. Porque se você for olhar assim, dentro de um paralelo, muitas situações que as pessoas perdem, não é que o diabo ganha. Porque ela se entregou. Sansão se entrega. Você vê Dagon recebendo a glória aqui, mas ele não colocou a mão dele Você em Não nada. entendeu? colocou em nada, É exatamente. porque Até porque é um Deus que tem boca e não fala, ouvido mas Você não ouve, entendeu? mão mas não apalpa. Mas a questão é Sansão se entregou. E é aquilo, muita gente tem vivido isso. O diabo venceu. Não, você se entregou primeiro. Se entregou. Então é aquela história de entregar uma vitória de mão beijada para o inimigo. Tá Então sendo a glorificado por algo que ele nem fez. ideia do cristianismo, a ideia do evangelho é justamente ser duro na queda. É falar aqui você não tem de mão beijada não. Aqui eu vou lutar até o fim. E quando nós lutamos até o fim, aí Jesus vem dizer que nele nós somos muito mais do que vencedores, Nele Paulo vai somos dizer. muito mais. isso porque o que nós estamos falando é exatamente sobre a ideia que nenhuma pessoa que ela sofre exatamente com isso em relação à dependência química, a pessoa ela usa muito esse termo, né? O diabo me derrubou, O diabo me derrubou. o diabo me laçou, caí de novo. E você percebe que assim, né? É uma questão, até pano para manga para falar, é o diabo, mas na maioria dos casos não é o diabo. É o próprio desejo. Né? É a pessoa que abriu mão. A pessoa estava na igreja domingo, segunda-feira veio o padre e não abraçou. Então é uma coisa que assim, perde para ela mesmo, Com só certeza. que não assume a sua responsabilidade. É a síndrome de Adão, né? Adão ele não assume a sua responsabilidade. A serpente teve a sua parcela? Teve. A serpente teve a sua astúcia? Teve. Mas colocou colocou uma arma na cabeça de Adão para comer? Não. Falou assim, ó, tá aqui para comer, quer? Aí bom. se torna um vitimismo, né? Um vitimismo. Quando eu sou vítima de tudo, quando na verdade eu não sou vítima, eu sou o próprio vilão. Porque a serpente chega com uma proposta. Eva come. Só que ela oferece para Adão. Ela não obriga Adão. Então Adão comeu porque ele quis. Só que agora ele está se colocando de vítima. Porque quando Deus chega para cobrar, Deus vai chegar para cobrar Adão. O posicionamento deveria ter sido dele. Até porque Deus falou para ele não comer. Sim. Eva não tá. Deus não falou diretamente para Eva. Deus falou para Adão. Só que quando chega para Deus cobrando Adão, o que ele vai falar? Foi a mulher que tu me deu. Foi ela. Aí Deus chega agora na mulher e fala assim, não, foi a serpente. Então ficamos jogando por trás a ideia do vitimismo. Se você vê hoje, é o que nós estamos vivendo. Pessoas não assumem responsabilidade, então tá sempre culpando alguém. Tá sempre culpando alguém. Não deu certo por causa de fulano. Isso, aí quando o diabo joga armadilha. O diabo joga armadilha, a armadilha tá aqui. É você que entra na armadilha e cai. Exato. Então não é o diabo que me levou pra armadilha, eu fui sozinho. Isso, porque assim, o diabo sempre vai ter armadilha, né? Pro grande, pro fraco, pro pobre, pro rico. A armadilha tem todo dia, mas vamos lá. Prato, né? Exato. Agora vamos lá, vamos pra parte final aqui já. Pra gente ir encerrando. A questão agora, finalizar em Sansão foi salvo. Existe uma questão muito, muito importante e tem que ser pontuada em relação a essa parte de soterologia, porque a questão de salvação, ela não cabe a nós. Exatamente. Não cabe ao pastor Jonas, ao diácono Guilherme, menos ainda a mim, até porque nós não somos juízes de ninguém, mas nós temos nossa opinião à luz da palavra, sem atrapalhar a exegese bíblica. Porque quando nós falamos sobre a salvação de Sansão, nós temos que entender alguns detalhes que são bem importantes. Então eu queria que o Gui pontuasse um pouquinho sobre isso. Depois o Jonas ele vem finalizando essa parte sobre Sansão foi salvo. Sim, é importante a gente entender algo muito importante. A diferença do que Sansão fez. Se de fato foi um suicídio ou não, né? Porque nós temos suicídio na Bíblia, a gente pode fazer a comparação do que Sansão fez e do que de fato é um suicídio. Nós temos o exemplo de Saul, que ele se mata por conta de não querer sofrer a vergonha da consequência daquilo que ele estava perdendo, da batalha que ele perderia, do que fariam com ele. Então ele se mata por conta dele mesmo. É o egoísmo da sua própria parte. Então vou tirar minha vida justamente por conta disso. Tem a questão de Abimeleque também, que se suicida dentro da Bíblia. Mas nós temos outras pessoas que, na verdade, elas se sacrificaram em prol de algo maior, se sacrificaram por um
motivo. O central não era eles mesmos, o próprio Cristo. Ele sacrificou, ele escolheu morrer por cada um de nós. Foi de forma voluntária que Cristo morreu na cruz do Calvário. Então isso de fato não foi um suicídio, mas sim um sacrifício por algo maior. Glória a Deus. Tudo que Sansão fez durante a sua vida foi contrário a isso que nós estamos falando de Cristo. Ele viveu uma vida em que ele buscou tudo para si, em que ele foi muito egoísta e em que tudo que ele fazia é por vingança para si mesmo. Mas no final de sua vida, nesse episódio final, onde ele morre, aqui eu consigo enxergar, pela minha visão, que na verdade não foi um suicídio, e sim um sacrifício. Em que nesse momento ele pede força para Deus e Deus dá, até porque Deus não daria força para ele se suicidar e cometer um pecado. Até porque Deus é onisciente, né? Exatamente. Ele não daria força para ele cometer um pecado. Nós temos outros exemplos da Bíblia do próprio Jonas pedindo para morrer e Deus não permite. O próprio Paulo pedindo para morrer, Deus não permite. E o que acontece é que nesse momento Deus dá a força necessária, mesmo que a consequência fosse ele morrer. Até porque nesse momento em que ele morresse, ele estaria cumprindo a sua missão inicial, que era justamente começar a libertar o povo de Israel. Então esse sacrifício vai além daquilo que era o egoísmo dele, de querer morrer para não ser envergonhado, para não ser humilhado naquele momento. Ele já estava sendo humilhado. Ele pede força para concluir a missão que durante toda a sua vida ele não conseguiu por conta do seu egoísmo, por pensar só em si mesmo, por colocar ele mesmo em primeiro lugar. Então, para mim, sim, Sansão foi salvo justamente por conta disso. Foi um exemplo que foi dado aqui justamente de o Jonas poderia dar um tiro no Fernando e eu poderia entrar na frente para salvar o Fernando. Isso não seria um suicídio, porque na verdade eu não estou me suicidando porque eu quero que eu morra. Na verdade o que acontece é que eu quero que o Fernando não morra e eu estou me sacrificando, dando a minha vida por ele. Ele até fala que morra eu com os filisteus. Então, já que é para morrer, já que eu estou nessa situação, então eu vou morrer junto com os filisteus aqui. Eu não queria, e Deus não queria que fosse dessa forma. Já que a responsabilidade é minha, né? Exatamente. Já que está na minha mão e era esse o meu propósito, eu estou nessa situação, então, Pai, me dá a força necessária para fazer aquilo que eu deveria ter feito durante a minha vida toda, mas eu não fiz. Então, Sansão, ele tinha olhos durante toda a sua vida, mas ele não conseguiu enxergar isso. Quando ele estava no fim da sua vida, sem os seus olhos espirituais se abriram, né? Então, ele precisou perder a sua visão para enxergar o seu verdadeiro propósito, que foi justamente nesse momento final da sua vida. É válido ressaltar também que Sansão ele aparece na galeria dos heróis da fé, né? Então, se Sansão se suicidou, provavelmente ele não ia aparecer na galeria dos heróis da fé e ficar de exemplo e de referência para nós, como tem Abraão, como tem vários outros exemplos para nós. Então, Sansão se torna um exemplo, mesmo tendo muitos pontos negativos, mas alguns pontos também positivos. Então, um deles é entender, mesmo que seja nos 45 do segundo tempo, qual que é o seu propósito. Então, acredito na tese também do sacrifício, né? Se sacrificar, um exemplo disso é que quando Davi decide colocar Urias na frente do exército, com segundas intenções, pensando, se eu colocar ele na frente do exército, ele morre, e agora eu me relaciono com a mulher dele. Segundo a história e a tradição, Urias é chamado para uma sala com o rei Davi, e agora o rei Davi vai fazer a proposta que Urias não é obrigado a aceitar, mas Urias, sendo um bom soldado, exatamente, e honrando a sua pátria, ele aceita correr o risco de se sacrificar pelo seu exército. Então, segundo a tradição, ele assina um termo de responsabilidade para estar na frente do exército, sabendo que a probabilidade dele não voltar para casa é muito grande. Então, Urias, ele deixa um legado. Acontece, né? É o que acontece. Ele deixa um legado. Qual o legado? Urias se sacrificou pela sua pátria, pela sua nação e pelo seu exército, pelos seus companheiros. Então, o que Sansão faz é se sacrificar para cumprir o propósito. Ou seja, Sansão era para ter matado os filisteus há muito tempo, para ter acabado com o reinado dos filisteus sobre os filhos de Israel, trazer a paz reinasse. Só que essa paz ela só poderia ser estabelecida através de uma guerra. Então o propósito do juiz é exatamente estabelecer uma guerra, para que dentro dessa guerra os filisteus fossem mortos e a paz fosse estabelecida. Então o risco de Sansão morrer para o propósito ser cumprido poderia ter acontecido antes. Ele poderia ter morrido no meio de uma guerra, que era o correto a ser feito. Porém, ele viveu
mas a lá vão ter, né, cumprindo as suas vontades, Exato. vivendo a vida, e depois de 20 anos é que ele vai entender o seu propósito. Então ele se sacrifica pelo propósito, se sacrifica pelo povo de Israel e morre junto com os filisteus. Então nós acreditamos na tese de que Sansão foi salvo, que Sansão ele cumpre o propósito mesmo no final da sua vida. Então, resumindo essa parte da salvação, nós acreditamos sim que Sansão ele foi salvo com essas bases bíblicas em relação a ele ter feito o sacrifício, e também está na galeria dos heróis da fé em Hebreus, capítulo de número 11. Então é importante ressaltar isso, que Sansão, ele sim, ele foi uma pessoa que foi um herói. Por que ele foi um herói? Porque às vezes não é como a gente começa, Sim. e sim como a gente termina. Então, assim, que nem vocês falaram, Sansão demorou pra achar Cai a ficha, né? isso. Sansão demorou pra ver aonde que estava o erro. Mas, graças a Deus, achou, conseguiu. Mesma coisa do ladrão na cruz. Teve sua redenção. O ladrão na cruz, ele pode ter feito milhares de coisas durante sua vida. Pecou, matou, roubou, não sei. Só que no final, irmão, ele foi achado por graça, por misericórdia, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então isso é muito importante, porque é a graça de Deus manifesta até no Antigo Testamento. Isso fica até um tema para uma próxima aula. Existe graça no Antigo Testamento, então já fica uma palhinha aí. A gente vai ficando por aqui. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele preparou para nossas vidas. Louvar a Deus pela vida do pastor Jonas, diácono Guilherme. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Júnior, pastora Sinete, pastores que são a nossa liderança principal. Sem eles, esse projeto ele não teria êxito, andamento, porque eles são nossos pilares e aqueles que iniciam, e a gente só dá continuidade. Então louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela minha esposa, pelo meu filho. Deus abençoe a cada um que vai ver essa live, não precisa ser hoje ou tá vendo hoje, eu não sei, mas que você possa ser edificado pelas nossas vidas, pelo ensinamento da palavra de Deus. E eu vou deixar os meninos também darem os seus agradecimentos. Glória a Deus. Quero agradecer também a minha liderança maior, pastor Júnior e pastora Sinete. Deus abençoe a vida de vocês, o Ministério Encontro com Deus. Deus tem feito grandes coisas no Ministério Encontro com Deus, e acredito que é só o começo de muitas coisas que virão. Que Deus abençoe o pastor Fernando, diácono Guilherme. É uma honra dividir esse espaço aqui com vocês, e também um pouco do conhecimento que o Senhor nos presenteou. Que Deus abençoe o pessoal do Madalena, que Deus abençoe minha esposa, meus filhos. Um abraço a todos vocês. Glória a Deus. Também quero aqui agradecer também pelo pessoal do Imperador, pela obra que está acontecendo lá, pela glória de Deus, pela oportunidade que nós temos aqui de falar da palavra de Deus, por estar sentado aqui com vocês mais uma vez, podendo conversar. A gente pode parecer um pouco cansado, mas é porque a gente já viu de uma live de 1h30 e agora é 1h12 da manhã. Só queria deixar isso bem claro, mas Vai dar certo. foi uma bênção. Vencemos essa experiência. Creio que é a primeira de muitas que Deus está preparando essa oportunidade para nós. Nós estamos agarrando para fazer com amor aquilo que creio que nós mais amamos, que é justamente falar da palavra de Deus, e que muitas pessoas possam ser abençoadas através desse conteúdo. Deus abençoe. Quero também agradecer a Deus pela vida do Daniel. Deus abençoe também. Isso, Toda essa parte da sonoplastia, toda essa parte da preparação. Produção. Deus abençoe. Gordão produção. Produções. Deus abençoe sua vida também em nome de Jesus. O Lucas que ficou aqui até o final, desde o Guerreiro. início. 3 horas aqui de live já aqui, mas Deus aprendeu bastante. preparou em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Um grande abraço em nome de Jesus.